agenciadepodcast.com.br. Até que ponto é possível liderar sem cometer excessos? Existe liderança com um passado limpo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção os crimes de Stalin. Esse episódio é bem polêmico, mas se tiver bastante play e comentário, com certeza eu continuo essa série e falo de crimes de outras figuras históricas conhecidas. O meu objetivo com esse episódio é apontar um lado de Stalin que ele próprio tentou deixar debaixo do tapete. Como sempre, eu quero lembrá-los que uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiro, nós temos que olhar para o crescimento do próprio Stalin dentro da estrutura política da União Soviética. Quando a Revolução de 1917 instalou um governo bolchevique na Rússia, o país vivia um caos político, econômico e militar. A guerra civil fragmentou o Estado e exigiu do Partido Comunista uma disciplina para sobreviver. Nesse cenário, surgiram figuras como Trotsky, líder militar. Também surgiram Zinoviev e Kamenev, veteranos do movimento revolucionário. Também tinha Bukharin, um teórico respeitado, e Stalin, que se destacava pelos seus trabalhos nos bastidores. A morte de Lenin, em janeiro de 1924, abriu uma disputa pelo comando do partido e do Estado. Antes de morrer, Lenin deixou críticas a Stalin, mas esse documento não chegou a ser apresentado ao público. Quando Lenin morreu, Stalin controlava 3 posições estratégicas. Era comissário das nacionalidades, membro do Politburo e secretário-geral do Partido Comunista. Naquela época, o cargo parecia apenas administrativo, mas Stalin o transformou em centro de poder ao controlar nomeações, promoções e a estrutura interna do partido. Ele escolhia quem subia e quem caía. Aos poucos, ele criou uma rede de aliados que lhe deviam favores. De início, Stalin formou aliança com Zinoviev e Kamenev para isolar Trotsky. Trotsky era um nome muito importante dentro da União Soviética, mas ele tinha poucos aliados dentro do partido, e Stalin soube usar isso ao seu favor. A partir de 1925, Stalin rompeu com Zinoviev e Kamenev, se aliou a Bukharin e defendeu uma política econômica bem diferente, mais próxima da nova política econômica, a NEP. Com isso, Stalin aparecia como mediador, alguém que evitava extremos. Mas essa posição era apenas estratégica. Ele sabia que precisava neutralizar todos os rivais, um de cada vez. Na virada dos anos 20 para os anos 30, o Stalin consolidou seu controle sobre o aparato estatal. Ele assumiu a narrativa de continuador legítimo de Lenin, exigiu lealdade absoluta ao partido e fortaleceu a polícia política. Ele reformou a administração para garantir que cada função relevante estivesse ocupada por alguém ligado a ele. O historiador Robert Service descreve essa fase como ditadura construída a partir da burocracia. A cultura política soviética da época também favoreceu a sua ascensão. O Partido Bolchevique valorizava a disciplina rígida, a centralização e a obediência. Divergências internas eram toleradas até certo ponto, mas sempre sob vigilância. A Guerra Civil reforçou a ideia de que qualquer dissidência era ameaça ao Estado socialista. Stalin aproveitou essa tradição para justificar perseguições internas. Ele se apresentava como defensor da unidade contra supostos traidores. Entre 1927 a 1929, ele rompeu com Bukharin e assumiu o controle total da economia, com os chamados planos quinquenais. Essa virada foi violenta porque ele usou prisões, expulsões do partido e exílios internos. Em 1929, Trotsky foi expulso da União Soviética. Em 1940, já exilado no México, seria assassinado por um agente stalinista. Com todos os rivais destruídos, Stalin se tornou líder absoluto. Nessa fase, o culto à personalidade ganhou bastante força. Sua imagem era colocada em livros, filmes, discursos e retratos nas fábricas. Ele agora era retratado como o homem que construiu o socialismo, o grande pai dos povos.
A propaganda escondia o seu passado de manipulações e transformava cada decisão sua em um ato de genialidade. Esse domínio total sobre partido, Estado, imprensa, política e economia criou terreno para crimes em escalas gigantescas. A repressão já não precisava de justificativas sólidas, bastava a acusação vaga de sabotagem, trotskismo ou contra-revolução. A coletivização forçada da agricultura soviética foi uma das políticas mais violentas e traumáticas do século XX. O processo foi aplicado de forma violenta entre 1929 a 1933, transformando o campo soviético e resultando em fome em larga escala, principalmente na Ucrânia, que chama esse evento de Holodomor. Inclusive tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre esse evento, sobre Holodomor. Eu recomendo bastante que depois que você terminar isso aqui, você ouça ele lá. Bem, quando Stalin assumiu o controle total do Estado, no final dos anos 1920, a União Soviética ainda era uma sociedade camponesa. A produção agrícola era descentralizada, dependente de milhares de pequenos proprietários. A NEP, a nova política econômica, havia permitido algum retorno à iniciativa privada, o que recuperou parte da economia após a Guerra Civil. Ao rejeitar a NEP, Stalin queria industrializar a União Soviética, mas fazer isso à força. Na visão dele, isso só seria feito se existisse o controle total do Estado sobre a agricultura. O plano era simples na teoria: acabar com as propriedades individuais, agrupando milhares de famílias em grandes fazendas coletivas, chamadas de kolkhozes. Isso garantiria, segundo o governo, aumento da produção, mecanização e fornecimento de grãos para as cidades e para exportação, financiando a industrialização acelerada. Para impor essa mudança, o Stalin precisava destruir a resistência dos camponeses, majoritariamente contrários a essa coletivização. Muitos camponeses temiam perder as suas terras, animais e colheitas. Outros simplesmente desconfiavam da intervenção estatal. Stalin classificou esses camponeses resistentes como kulaks, um termo que originalmente significava camponês rico, mas que durante a coletivização passou a ser usado como rótulo político para qualquer pessoa que se opusesse ao Estado. A campanha contra os kulaks foi uma verdadeira guerra social. Documentos da época mostram que Stalin ordenou liquidar os kulaks como classe. Isso significou deportações em massa, prisões e execuções. Famílias inteiras foram enviadas a regiões remotas da Sibéria e da Ásia Central. A historiadora Anne Applebaum estima que entre 1,8 milhão e 2,5 milhões de pessoas foram deportadas durante essa fase. Muitas morreram no caminho ou nos primeiros meses, por frio, exaustão ou fome. À medida que o Estado confiscava grãos, gado, ferramentas e até sementes, a produtividade despencou. O governo ignorava os dados reais e continuava exigindo cotas absurdas de entrega de alimentos. Stalin acreditava que a falta de produção era sabotagem e não uma falha estrutural. Assim, as exigências do Estado aumentavam justamente quando os camponeses tinham menos capacidade de cumprir. E essa combinação de violência, confisco e destruição da economia rural levou à fome, marcando a história daquela região e gerando debates que existem até hoje. Entre 1932 a 1933, muitas regiões soviéticas enfrentaram falta extrema de alimentos. A situação foi mais grave na Ucrânia, onde a fome atingiu níveis catastróficos. Aldeias inteiras ficaram sem comida. Há relatos de pessoas comendo casca de árvores, grama, animais domésticos, cadáveres e até casos extremos de canibalismo. Stalin não apenas se recusou a reduzir as cotas de produção, como intensificou as punições. Tropas cercavam vilarejos, impedindo as pessoas de fugir em busca de comida. Grupos de ativistas do partido revistavam casas, confiscavam grãos escondidos e puniam qualquer tentativa de sobreviver fora das regras. Cidades e regiões inteiras foram colocadas em listas negras, proibidas de receber mercadorias. Entre os historiadores, a pergunta que mais é feita é: Stalin provocou a fome de propósito? É claro que existem diferentes interpretações para isso.
Alguns historiadores, como Robert Conquest, afirmam que Stalin usou a fome como um instrumento político para quebrar a resistência camponesa e punir o nacionalismo ucraniano. Por isso, Conquest classifica o Holodomor como genocídio. Outros historiadores, como a própria Sheila Fitzpatrick, reconhecem a responsabilidade de Stalin, mas não veem intenção genocida. Para ela, a fome foi consequência brutal de políticas econômicas desastrosas, mas não um plano deliberado de extermínio. Bem, de qualquer forma, quem viveu naquele período foi de fato impactado. Estima-se que entre 5 a 7 milhões de pessoas morreram na fome de 1932 a 1933, sendo 3,5 a 4 milhões só na Ucrânia. É um dos maiores desastres provocados por políticas humanas do século XX. Quando se fala dos crimes de Stalin, um outro ponto que sempre aparece é o sistema de campos de trabalho forçados da União Soviética, conhecido como os gulags. A palavra gulag, ou gulag, deriva de Departamento Central de Campos, e é um conjunto de prisões que existia desde a Rússia Imperial. Logo após a Revolução de 1917, Lenin já autorizava campos de trabalho para inimigos de classe. Mas foi o Stalin quem transformou esse instrumento em Sistema Nacional de Trabalho Forçado. A partir dos anos de 1930, os gulags se expandiram muito. O escritor Alexander Solzhenitsyn, ele próprio preso nos campos, escreveu que o Gulag era um arquipélago, uma cadeia de ilhas de sofrimento espalhados do Ártico à Ásia Central. Os gulags não eram apenas um instrumento de perseguição política, mas se tornou parte da própria economia soviética. O Estado explorava os presos como mão de obra barata e descartável. Grandes projetos foram construídos com trabalho escravo, como o Canal do Mar Branco, ferrovias na Sibéria e obras militares. A quantidade exata de mortos nos gulags é tema de debates entre os historiadores, mas há consenso de que o sistema custou a vida de pelo menos 1 milhão de pessoas diretamente nos campos. Estudos mais amplos estimam entre 5 a 7 milhões de mortos, somando gulags, deportações e repressões paralelas. Os números variam, porque o Estado soviético destruiu ou manipulou muitos registros. Um outro tema bastante delicado para falar dos crimes de Stalin é o que chamamos de Grande Terror. Entre 1936 a 1938, a União Soviética viveu ondas de prisões, execuções e perseguições que atingiram milhões de pessoas. Para muitos historiadores, esse é o capítulo que define a natureza do stalinismo, um Estado que se volta contra os seus próprios cidadãos, inclusive contra aqueles que ajudaram a construir o regime. As origens do Grande Terror estão ligadas à lógica política instaurada por Stalin ao longo da década de 30. Após eliminar Trotsky e controlar a máquina burocrática, Stalin precisava consolidar a narrativa histórica de que ele era o herdeiro legítimo de Lenin e que qualquer opositor era traidor. Para isso, precisava reescrever a história e eliminar fisicamente aqueles que podiam contradizê-la. O estopim aconteceu em 1934, com o assassinato de Sergei Kirov, líder do partido em Leningrado e figura popular entre os bolcheviques. Até hoje há debate sobre quem ordenou a sua morte. Muitos historiadores acreditam que Stalin tenha, no mínimo, usado o assassinato como pretexto. Após o crime, Stalin afirmou que a União Soviética estava infestada de conspiradores. Em resposta, ampliou poderes da polícia secreta e iniciou expurgos que rapidamente saíram do controle. Entre 1936 a 1938, o Estado organizou uma série de julgamentos e espetáculos. Antigos aliados de Lenin foram acusados de conspiração, espionagem, sabotagem e até alianças absurdas com potências estrangeiras. Essas confissões, que em alguns momentos foram obtidas por tortura, eram recitadas diante das câmeras. O objetivo era transformar esses homens, anti-revolucionários de destaque, em inimigos públicos. Os julgamentos tinham função dupla: demonstrar o poder total de Stalin e criar clima psicológico de vigilância permanente. A cada julgamento, o recado era que qualquer pessoa, mesmo as mais importantes, podia ser acusada de traição. Ninguém estava a salvo. Mas os expurgos não ficaram restritos às elites. O terror se espalhou por todas as camadas da sociedade. A polícia secreta recebia metas de prisões e execuções.
Isso significa que a repressão se tornou quantitativa. Essa lógica absurda levou agentes, burocratas e cidadãos comuns a denunciar colegas, vizinhos e até familiares para cumprir cotas ou proteger a si mesmo. A historiadora Amy Knight descreve o período como tempestade moral, em que a sociedade inteira foi arrastada por engrenagem de violência. Pessoas desapareciam da noite para o dia. O terror recaiu principalmente contra o Exército Vermelho, elemento bem importante do Estado soviético. Em 1937, o Stalin ordenou o expurgo massivo dentro das Forças Armadas. 3 dos 5 marechais soviéticos foram executados. Aproximadamente metade dos oficiais de alta patente foi presa, deportada ou até morta. Essa destruição quase total do comando militar seria fator determinante para o desastre inicial da União Soviética quando Hitler invadiu o país em 1941. Stalin decapitou seu próprio exército justamente antes da maior guerra da história. Inclusive, quando a Segunda Guerra começou, os crimes de Stalin não diminuíram, pelo contrário. Eu vou contar essa parte da história para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, é só assinar o apoia.se/História em Meia Hora. Lembrando que o que mantém o História em Meia Hora no ar é justamente o nosso Apoia-se, beleza? Você pode ouvir os episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify. Bem, gente, o Grande Terror também teve dimensão étnica. Diversos grupos nacionais foram acusados de suspeita coletiva de traição. Poloneses, alemães do Volga, coreanos e outros povos minoritários sofreram perseguições específicas. Em muitas regiões, minorias inteiras foram deportadas ou destruídas sob a acusação de colaborar com potências estrangeiras. O saldo desse processo é muito impactante. De acordo com estimativas conservadoras, mais de 1,5 milhão de pessoas foram presas, aproximadamente 700 mil foram executadas e milhões foram enviados para o Gulag. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Stalin lidou com a divergência e como que ele escondeu tudo isso. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre deportações, informações, morte, seguro e vitória. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Talvez tudo que eu falei para você até aqui, você já tenha ouvido falar em algum nível. Mas existem alguns assuntos sobre Stalin que ainda precisam receber mais atenção. Eu estou me referindo às deportações étnicas durante o seu regime. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, milhões de pessoas foram arrancadas de suas casas e transportadas à força para regiões remotas da União Soviética. Diferentemente de expurgos políticos que atingiam indivíduos, as deportações atingiam grupos inteiros, punidos não por atos cometidos, mas por pertencimento étnico. É o que os historiadores chamam de punição coletiva, mecanismo que transforma povos inteiros em suspeitos permanentes. O ponto de partida para entender as deportações é a lógica paranoica do regime stalinista. Stalin acreditava que certos grupos eram naturalmente inclinados à traição. Essa visão se articulava com a ideia de que minorias nacionais podiam servir a potências estrangeiras. O raciocínio era mais ou menos o seguinte: se um povo vivia em uma região estratégica,
tinha vínculos históricos com o país vizinho ou possuía tradições autônomas, então poderia ameaçar a coesão do Estado soviético. A primeira grande onda de deportações ocorreu nos anos de 1930, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Poloneses que viviam no oeste da União Soviética, alemães do Volga, coreanos da região do Extremo Oriente e outras minorias passaram a ser tratados como elementos suspeitos. Em 1937, mais de 170 mil coreanos foram deportados para o Cazaquistão e Uzbequistão, sob a alegação de que poderiam colaborar com o Japão. A decisão ignorava o fato de que muitos eram soviéticos há gerações. Mas a fase mais dramática viria durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, após a invasão nazista, a paranoia de Stalin atingiu um novo patamar. Em vez de distinguir indivíduos que colaboravam de fato da maioria inocente, o regime determinou que povos inteiros eram culpados por associação. Para Stalin, qualquer minoria que vivesse em fronteiras sensíveis podia trair o regime, mesmo sem qualquer evidência disso. Os casos mais conhecidos envolvem povos do Cáucaso e da Crimeia. Em 1943 e 1944, os tártaros da Crimeia, chechenos, ingushes, calmucos e balcários foram acusados coletivamente de colaborar com o exército alemão. A acusação, porém, era bem frágil. Alguns indivíduos de fato cooperaram com o inimigo, mas isso não justificava a punição de populações inteiras. A operação contra os tártaros da Crimeia em 1944 talvez seja o exemplo mais chocante. Em poucas horas, tropas soviéticas cercaram aldeias, ordenaram que todos reunissem pertences mínimos e embarcassem em vagões de carga. Estima-se que 200 mil tártaros foram deportados para o Uzbequistão. Entre 20% a 40% morreram nos primeiros anos, vítimas de fome, frio e doenças. Os chechenos e os ingushes sofreram um destino semelhante. Ao todo, aproximadamente 500 mil pessoas foram expulsas do Cáucaso. As operações eram tão rápidas e violentas que aldeias inteiras foram esvaziadas em questão de horas. Há relatos de casas incendiadas com pessoas dentro, grupos inteiros deixados para morrer na neve e execuções sumárias de quem resistia. A deportação transformou paisagens culturais, mesquitas abandonadas, cemitérios destruídos, identidades fragmentadas. O historiador Terry Martin descreve essas políticas como nacionalidade punida, mecanismo que criminalizava povos inteiros com base em estereótipos e suspeitas. Não se tratava apenas de medo militar, era a visão hierárquica das etnias dentro da União Soviética, em que alguns grupos eram considerados menos confiáveis e, por isso, descartáveis. Os vagões usados nas deportações eram os mesmos utilizados para transportar presos para os gulags, e as viagens duravam semanas. Pessoas morriam sufocadas, de sede ou de doenças. Os cadáveres eram retirados nos intervalos das paradas. Ao chegarem ao destino, os deportados eram obrigados a assinar termos de assentamento especial, que os proibiam de deixar a área sob pena de prisão. Assim, a deportação não era apenas deslocamento, era uma forma de prisão ampla, sem muros, mas com controle total. Muitos passaram décadas na condição de exilados internos. As condições de vida nos destinos eram devastadoras, sendo enviados a regiões áridas ou extremamente frias, sem infraestrutura adequada. Os deportados enfrentavam escassez de alimentos, falta de saneamento, epidemias, pobreza extrema e trabalho forçado. A mortalidade nos primeiros anos variava entre 20% a 50%, dependendo do grupo e da região. Em algumas comunidades, metade das crianças morreu antes de completar 5 anos. É importante destacar que essas deportações foram realizadas em sigilo. Não existia discussões públicas, justificativas oficiais detalhadas ou espaço para contestação. A propaganda estatal retratava os povos deportados como traidores perigosos, reforçando o imaginário de ódio que justificava a violência. Após a morte de Stalin, em 1953, Nikita Khrushchev denunciou publicamente as deportações, em um dos momentos mais importantes da desestalinização.
No famoso discurso chamado Discurso Secreto, em 1956, Khrushchev afirmou que as deportações eram crimes graves contra povos inteiros. Algumas comunidades receberam permissão para retornar às regiões originais, entre elas os chechenos e os inguxes. Outras, como os tártaros da Crimeia, continuaram impedidas de voltar até o fim da União Soviética. O trauma cultural dessas deportações é profundo e ainda é visível hoje. Em muitas regiões, memórias da expulsão foram transmitidas oralmente, já que era proibido falar publicamente sobre o tema. Durante décadas, povos inteiros viveram com ferida histórica não reconhecida oficialmente. Nos anos 90, com a abertura dos arquivos e investigações acadêmicas, a dimensão das deportações ficou mais clara. A trajetória de Stalin não pode ser compreendida apenas pelos crimes físicos como fome, execuções, deportações e prisões. Uma parte essencial do stalinismo é o controle quase total da informação e a criação de culto à personalidade, que transformou o líder em uma figura sagrada, infalível e onipresente. Esse processo moldou não só a política, mas também a percepção da realidade de dezenas de milhões de pessoas. Manipular informação foi tão central quanto usar a violência. A partir do final dos anos 20, Stalin percebeu que, para consolidar o seu poder, ele precisava controlar a narrativa sobre o passado e o presente. Para isso, ele criou um sistema que combinava censura, propaganda, reescrita da história e vigilância sobre todos os meios de comunicação. A imprensa soviética, como jornais e revistas, foi transformada em porta-voz do Estado. Nada era publicado sem supervisão. Os jornais celebravam cada decisão de Stalin como algo grandioso e descreviam qualquer dificuldade como culpa de saboteadores. Erros de planejamento agrícola se tornavam deslealdade camponesa. Problemas industriais eram atribuídos aos inimigos do povo. A imprensa construía a imagem da União Soviética como sociedade perfeita, em progresso constante sob liderança sábia do partido. A censura controlava tudo: livros, peças, músicas, filmes e até conversas privadas. O movimento artístico foi rigidamente vinculado ao realismo socialista, estética oficial que exigia representar o mundo de maneira otimista, disciplinada e heróica. No campo literário e historiográfico, o controle era ainda mais forte. Obras de autores considerados suspeitos foram removidos das bibliotecas. Edições inteiras eram recolhidas e destruídas. A história oficial da Revolução Russa foi completamente reescrita. Personagens importantes que haviam discordado de Stalin, como o próprio Trotsky, Zinoviev ou Bukharin, foram apagados de fotografias, livros escolares e documentos oficiais. É o fenômeno que o historiador Eric Hobsbawm chamou de amputação da memória, ou seja, tirar da sociedade a capacidade de lembrar quem realmente participou da história. O caso das fotografias é um ponto que merece atenção. Em várias imagens oficiais de Lenin ou do início do governo bolchevique, pessoas desapareceram ao longo das edições. Técnicos eram orientados a apagar rostos, colocar sombras ou simplesmente reconstruir imagens inteiras. O resultado era uma história visual falsificada que servia ao culto de Stalin. O culto à personalidade foi construído com precisão. Stalin era apresentado como o grande líder, o guia dos povos, o pai das nações. Seu rosto aparecia em escolas, fábricas, casas, cartazes e jornais. Sua imagem era usada para inspirar trabalhadores, alunos, militares e até crianças pequenas. Ao mesmo tempo, quanto maior era o culto, mais difícil era para qualquer cidadão imaginar uma alternativa política. Questionar Stalin não era apenas crime, era considerado um atentado moral contra o próprio país. O controle da informação também atuava sobre notícias internacionais. Cidadãos soviéticos viviam isolados do resto do mundo. Informações sobre crises internas eram proibidas. Relatórios sobre fome, prisões ou deportações nunca eram divulgados. Quando as ações de Stalin resultaram na fome na Ucrânia, a imprensa publicou manchetes afirmando que a colheita havia sido excelente. Jornalistas ocidentais eram proibidos de visitar regiões críticas,
e alguns enviados, como o britânico Malcolm Muggeridge, foram perseguidos por tentar mostrar a verdade. Avaliar os crimes de Stalin significa lidar com duas questões centrais: o saldo humano e a interpretação de historiadores que tentam entender como e por que isso aconteceu. Sobre os historiadores, eu já mostrei ao longo do episódio como que esses debates podem ser nebulosos. Nenhum desses pontos é simples. As estimativas variam muito, os arquivos foram manipulados por décadas e diferentes escolas históricas apresentam leituras distintas sobre o stalinismo. Mas uma coisa é consenso entre praticamente todos os historiadores: a escala da violência foi gigantesca e a sua marca permanece até hoje na memória do século XX. Comecemos pelos números. Não existe um cálculo único e definitivo, e isso é importante dizer de uma forma bem clara. A destruição de documentos, a falsificação de dados e a natureza clandestina das operações tornam qualquer número necessariamente apenas um valor estimado. Ainda assim, depois da abertura parcial dos arquivos soviéticos nos anos de 1990, pesquisadores puderam chegar a estimativas mais sólidas. Quando juntamos todas essas dimensões, estimativas gerais apontam que o stalinismo causou entre 15 a 20 milhões de mortes, direta ou indiretamente. Autores mais conservadores falam em 10 milhões. Outros, como o já citado Robert Conquest, calculam números acima de 20 milhões. A maior parte da historiografia atual trabalha com uma faixa intermediária. Ainda assim, mais importante do que buscar um número exato é compreender que a violência não foi exceção, e sim parte integral do funcionamento do regime. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Stalin, o segundo se chama Holodomor, e o terceiro se chama Gulags. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos nos crimes de Stalin, estamos pensando nas ações do líder da União Soviética entre 1924 a 1953. Seu governo marcou o século XX e deixou um legado de autoritarismo, violência estatal e muitas vezes sofrimento humano. Após consolidar o seu poder no Partido Comunista, Stalin implantou um regime baseado no controle absoluto, na repressão política e na eliminação sistemática de qualquer oposição real ou imaginária. Um dos episódios mais trágicos foi o Holodomor, a grande fome causada por políticas agrícolas forçadas, principalmente na Ucrânia, que resultou na morte de milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o processo de coletivização destruiu propriedades camponesas e levou à deportação de famílias inteiras para regiões distantes. Entre 1936 a 1938, aconteceram os chamados Grandes Expurgos, uma série de julgamentos encenados, execuções e prisões em massa que atingiram militares, intelectuais, burocratas e cidadãos comuns. Milhões foram enviados aos gulags, campos de trabalho forçado espalhados pela Sibéria e pelo Ártico, onde muitos morreram de exaustão, fome e doenças. Stalin também promoveu deportações de minorias étnicas, perseguições religiosas e controle rígido da cultura e da ciência, criando um clima de medo permanente. Estima-se que suas políticas resultaram na morte de cerca de 15 a 20 milhões de pessoas. As ações e omissões de Stalin abrem um debate a respeito da lista de outros crimes feitos por líderes autoritários do século XX, como Hitler e até Winston Churchill, que tem muito a ver com a Grande Fome de Bengala, que estima-se que tenha matado até 10 milhões de indianos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas
recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em meia hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!